Eu não vou permitir que Vossa Excelência fique tumultuando esse trabalho aqui na CPI. Vossa Excelência não vai conseguir isso. Eu afirmo a Vossa Excelência que Vossa Excelência não vai conseguir tumultuar esse trabalho. Se Vossa Excelência insistir com esse seu papel, eu vou fazer uma representação dessa presidência contra Vossa Excelência no Conselho de Ética. Não vou aceitar isso. Nos depoimentos, o próprio George, que vai ser ouvido daqui a pouco, dizia que a intenção era criar um caos para que, a partir deste caos, viesse uma possível intervenção militar que anulasse o processo eleitoral. Então eu queria agradecê-los e parabenizar tanto pelo trabalho quanto pela exposição. Eu tenho, presidente, um vídeo que eu pediria para passar. Notícia urgente, ameaça de bomba no aeroporto de Brasília. Aeroporto de Brasília, o segundo mais movimentado do país. Quem colocou aquele artefato ali, né, estava preparado para matar pessoas. São eles, além do George Washington, Alan Diego dos Santos e também o Wellington Macedo de Souza. Eu trabalho com caminhão tanque que leva combustível para dentro de aeroporto. Véspera de Natal, eles pegaram um caminhão-tanque e colocaram dinamite usada para explodir pedra de mineração. O George Washington escreveu uma carta ao então presidente Jair Bolsonaro. O Senhor despertou esse espírito em nós. Na zona vermelha, seria uma zona letal. Mas por um erro técnico na montagem, a bomba não explodiu. Se precisar, iremos à guerra. Um erro técnico foi o que livrou Brasília de virar palco de uma tragédia sem precedentes. Mas como um plano tão cruel foi elaborado? Tudo começa no acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília. Ali, George Washington, Alan Diego e Wellington Macedo, assessor de Damares Alves, se conheceram. Ali, eles se alimentaram do golpismo bolsonarista. Esse cara aqui, ó, tá usando isso aqui por causa do Xandão. Dali, Presidente, essa matéria tem intuito afirmativo? Espalhar o caos no dia 12 de dezembro. E era também ali, em Brasília, que George Washington mantinha um apartamento com um verdadeiro arsenal. Mais de 10 armas, milhares de munições de diversos calibres, além de bananas de dinamite. Um desses explosivos, George Washington entregou para Alan Diego no acampamento. O objetivo era causar terror, causar o caos. Caos multiplicado pelos 63 mil litros de combustível que estavam no caminhão. Eu fui abordado pelo Alan no dia daquela audiência pública que teve sob o comando do general Girão. O plano dos golpistas era espalhar o terror para provocar uma intervenção militar e impedir Lula de tomar posse. Tem uma fake news aí que a audiência não foi do general, a audiência é do senador Girão. Eu sei que dói as imagens, porque elas mostram... Presidente, questão de ordem, presidente. Que isso, presidente? Não pode fazer em tom afirmativo. Deputado Rogério Corrêa, Vossa Excelência tem mais 1 minuto. E cada vez que alguém falar, Vossa Excelência terá mais 1 minuto. Presidente, então, presidente, mas... Mais 1 minuto para o deputado Rogério Corrêa. Mais outro minuto. Deputado, eu vou encaminhar o nome de Vossa Excelência para o Conselho de Ética. Eu não vou permitir que Vossa Excelência fique tumultuando esse trabalho aqui na CPI. Vossa Excelência não vai conseguir isso. Eu afirmo a Vossa Excelência que Vossa Excelência não vai conseguir tumultuar esse trabalho. Se Vossa Excelência insistir com esse seu papel, eu vou fazer uma representação dessa presidência contra Vossa Excelência no Conselho de Ética. Não vou aceitar isso. Deputado Rogério Corrêa. Obrigado, presidente. Presidente, eu fiz questão de passar o vídeo, porque é evidente, eu tenho aqui as minhas razões e as minhas convicções sobre o que aconteceu. E o vídeo faz evidentes ligações de todo esse procedimento. E não há nada de falso e nada de fake no vídeo. E ele tem ali algumas questões importantes a serem consideradas. A primeira, eu deixo a indagação para o doutor Leonardo. O doutor Leonardo, sabidamente, colocou que eles, no dia 12, já participaram daquela quebradeira em frente à Polícia Federal, ônibus queimados, carros, etc. Tanto o Alan quanto o George estavam no dia 12. Mas o que a gente vê ao passar o filme é o próprio George dizendo que combinou na reunião que houve aqui no Senado estas ações com o próprio Alan, que se conheceram aqui na reunião, aliás, foi neste plenário. Isso é muito grave, isso precisa estar no inquérito da polícia. Eles não se conheceram apenas no dia 12, mas ele próprio faz a declaração que aqui no Senado
Eles combinaram e passaram a combinar, inclusive o ato do dia 24, que seria a explosão da bomba. Isso dá a importância da investigação nossa sobre a reunião que aconteceu aqui. Eu vou falar dela mais na frente com o próprio George. Mas fica, doutor Leonardo, este alerta. Desde o dia que eles tiveram esta reunião, que eu chamo da reunião de planejamento, agitação e propaganda do golpe, que os dois se encontraram e combinaram isto aqui naquela reunião. Isso é grave. É o primeiro ponto que eu queria levantar para o doutor Leonardo. O segundo seria aí para o doutor Valdir. O doutor Valdir colocou ali a área vermelha e laranja, por isso eu pedi também que o vídeo colocasse. A nossa senadora Elisiane corretamente fez a pergunta para o doutor Renato do que significaria esta área, mas parece que o doutor Valdir poderia nos dar também maiores detalhamentos do que seria atingido na área vermelha, que é colocada ali também no vídeo. E qual o risco? E é preciso que a gente coloque também o se. Felizmente, diz certo o doutor Renato que nós só conversamos agora do se, mas poderia ter sido realmente nós aqui discutindo a tragédia e mortes, inclusive. Havia esse risco, é a pergunta que eu faço para o Valdir. Essa área vermelha, houvesse aquela explosão, o que aconteceria do ponto de vista da análise técnica de vocês? E a terceira questão, eu passaria... Pode ter inquirição, pode perguntar e esperar... Sim, mas eu passaria a terceira questão para o seguinte ponto, que seria a questão do armamento. Vocês viram ali que absurdo que foi o conteúdo, o conjunto de armas que estava naquele vídeo. Era muita arma que estava ali, que nós vimos na... Eu pediria, inclusive, que enquanto eu falasse, passasse as fotos, que são fotos também que recolocam essa questão da arma. Mas essas armas são descritas posteriormente pelo laudo também, se eu não me engano, do inquérito feito pelos policiais. Mas ali tinha, além da caminhonete, havia ali fuzis, luneta, tripé, calibre 7,62, espingarda calibre 12, 14 caixas de munição, contendo 20 munições em cada caixa, uma caixa de munição 308, contendo 50 munições intactas, uma caixa de munição 308, 5 caixas de munição CBC calibre 308, 114 munições CBC 308, 15 caixas de munição CBC Sniper 308 e assim vai. Armas de fogo, acessórios, munição de uso restrito, explosivos. Eu queria depois que vocês pudessem detalhar, então, que também diz o George que aquilo seria para ser distribuído lá no acampamento para quem fosse CAC. É impressionante, ele diz isso, que distribuiria estas armas para quem fosse CAC no momento oportuno. E o momento oportuno seria o momento em que se anunciaria, então, o momento do golpe. Então ele faz essa afirmação de que distribuiria essas armas lá. Agora imagina, presidente, relatora, deputados, senadores e senadoras. Imagina se ele não é preso aquele dia, se isso explode e se ele passa a colocar essas armas nas mãos de CACs lá dentro do acampamento do quartel. Esse era o desenho, por isso é importante o vídeo.